Lefe Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero trazer um tema que ele é muito expressivo. E esse tema é a incógnita diante de Deus. Ela tem a soma exata, será o nosso tema. E a incógnita diante de Deus, ela tem a soma exata. Como é isso? Lucas 1,37 vai nos dizer que para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Então não há incógnita, não há dificuldade diante de Deus. E eu quero tomar como base o livro de Êxodo, que nós vamos destacar alguns pontos, que foram os 400 anos que eles aguardavam uma promessa de Deus que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó. E logo no primeiro capítulo, do versículo 5 em diante, de Êxodo, vai dizer que todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel, frutificavam, aumentavam muito e multiplicavam e fortalecia-se grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou um novo rei sobre o Egito, e não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderosos do que nós. E agora que começa uma situação de rivalidade, porque o crescimento dentro dessa promessa, ele começou Deus operar. E aí diz que começou a condição desse recurso, que vem às vezes da onde não esperamos, essa situação que fala que as parteiras pouparam os recém-nascidos, e inclusive o próprio Moisés, que já era o agir de Deus, do capítulo 1 ainda, do versículo 15 ao 22, porque conforme o povo crescia, eles se incomodavam, e o rei, que agora estava em eminência e evidência, ele pôs tributos, encargos, impostos, e começou a oprimir o povo de Israel, porque se multiplicava segundo essa promessa. Mas começou o agir de Deus em relação a tudo isso, a todo esse sofrimento que o povo começou a sofrer. E Deus agora começa a dar início ao seu agir. E do capítulo 2 ao versículo 10 fala do nascimento do líder espiritual, que era Moisés, que foi um daqueles ao qual aquelas parteiras preservaram, e por permissão de Deus foi justamente guarnecido, acolhido, justamente aonde
aonde, conforme eu falei, a incógnita diante de Deus, ela tem a soma exata, aonde justamente não se esperava, era a própria filha de Faraó, que desceu a lavar-se no rio, né, com suas donzelas, e passaram pela borda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou sua criada e tomou, e abrindo viu o menino, e eis que era o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: 2 meninos dos hebreus é este. Então o que aconteceu? A própria condição e permissão de Deus foi que a filha de Faraó pediu que alguém dos hebreus cuidasse dele, e ele foi cuidado pela própria irmã, levado à própria mãe, que a palavra de Deus diz aqui, que quando ela teve compaixão, versículo 7 diz: então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias, que crie esse menino para ti. A filha de Faraó disse: vai-te. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Então nós vemos que já tinha dentro dessa situação o agir de Deus. E o terceiro ponto aí é que nasce Moisés, e com essa proteção do físico e do espiritual, conforme eu falei, que Deus, usando a rebeldia das parteiras e não ouvir a ordem imperativa do rei do Egito, que quando nascesse meninos, que era para exumá-los, mas elas não o fizeram, e foi justamente essa providência desse nascimento de Moisés e essa proteção do físico e do espiritual que Deus está guarnecendo. E aí diz que ele foi criado, conforme nós já lemos. Mas no versículo 11 diante ao 22, aqui já vai falar da preparação ministerial de Moisés, que é meio complicado eu falar dessa forma, quando ele mata o egípcio. Porque tendo conhecimento de que era o seu povo oprimido, escravizado, ele procura fazer justiça com as próprias mãos e diz que ele era o homem mais manso do mundo, mas toma essa atitude precipitatória por permissão de Deus também, que nada sai do controle de Deus. E aí acontece que ele mata e depois quer repreender no outro dia os seus próprios parentes de sangue ou da sua descendência, conforme nós estamos falando, que eles eram israelitas, e ele queria fazer juízo, perfeição, e ele foi acusado daquela atitude que ele tomou, né? Que ele tomou. Mas ele foge. Diz que ele foge e vai para Midian. Lá em Midian, aonde começaria a história toda ministerial dele, que ele viu ali a sua esposa
futura esposa, cuidou dela, protegeu dela, e foi levada ao seu pai, e ele passou a fazer parte daquela família. E a Bíblia vai dizer que ele agora, em Midian, passa a fazer parte, e ali foram 40 anos. E a Bíblia já vai relatar que o rei, depois de muitos anos, depois de muito tempo, ele morre. E o clamor do povo se excedia a chegar diante de Deus. E Deus, como Ele é fiel, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, Ele agora começa a providenciar. No capítulo 3, fala do episódio, desse acontecimento, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suplicavam, por causa da servidão. Deus ouviu o clamor. E como ele tinha feito um pacto com o patriarca Abraão, Isaque e Jacó, despertou esse ponto de ele tomar essa condição. É quando Moisés agora apacentava o rebanho do seu sogro Jetro em Midian. Ele levou o rebanho ao deserto e lhe apareceu um anjo do Senhor no meio de uma sarça, e olhou, ele via que a sarça, o fogo não consumia. E Moisés ficou abismado com aquela situação. E é onde ele se aproxima, e a voz do anjo diz que era para ele tirar o sapato dos pés, a sandália dos pés, que o local que ele estava pisando era santo. E justamente naquele exato momento, Deus fala com Moisés, lhe dando autoridade ministerial. Deus agora começa a demonstrar a ele o legado chamado, que nada nessa vida é por acaso. Tudo tem a permissão de Deus, a vontade e o agir de Deus. E ele agora fala com ele, orienta ele, mas Moisés, ao tirar a sandália dos pés, ele questionou quando falava, quando Deus falava com ele. E presta atenção, fica atento que eu vou te falar agora. Falar com Deus todos nós falamos. Será que quando Deus fala conosco nós obedecemos? Nós estamos prontos a ouvir, a entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? E foi a condição de Deus manifestar e lhe dar autoridade do que ele deveria fazer. Diz o versículo 7 do capítulo 3, e disse o Senhor: tenho visto aumentar a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrar-o da mão dos egípcios, para fugir daquela terra, para subir daquela terra, para uma terra boa, larga, que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perezeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. E é a hora que Deus começa a dizer que Moisés teria que ter a responsabilidade de executar os planos de Deus.
Mas houve a indagativa, e eu quero dizer que sempre, às vezes, a solução está em nossas mãos e nós questionamos. Moisés, ele questionou. No capítulo 4, diz que ele começou a questionar. Ele não se achou capacitado, em condição, e durante muito tempo de viver fora da terra, da sua nação, ele se achava agora pesado de língua, não era gago nem mudo, conforme alguns entendem, mas já não estava mais a sua fonia, em termos de comunicação, já não era tão expressiva, porque se você passa um período de tempo em algum país, em algum até estado aqui do Brasil, você vai começar a se adequar à linguagem que você vai começar a conviver. Então, era disso que se falava. Mas ele, quando começou a querer fugir, e Deus mostra que a solução estava na mão dele, que é sobre esse ponto que eu quero esclarecer. O nosso dever, na hora da determinação, já tinha sido demonstrado a ele que ele tinha nas mãos o cajado. Quando ele se sentiu incapacitado, mandou jogar na terra, virou uma serpente, e ele teve medo, mandou que pegasse pela cauda, pegou. Depois fez o sinal de lepra na mão dele, mostrando, dando-lhe autoridade. Ele questionou, que eles não acreditariam, que ele era pesado de língua, já não falava mais fluentemente, mas é onde a desculpa dele e a repreensão de Deus. A primeira atitude, depois dos questionamentos, foi esse sinal realizado, né? Perante Faraó, conforme você vai ver lá no capítulo 7, do versículo 8 a 13, que quando ele questiona, ele fala que não foi ele que fez a língua, não foi ele que criou o homem, o ser humano, não era Arão, o irmão dele, ele não providenciou toda condição e solução. Então ele ficou como autoridade diante de Arão, e Arão seria autoridade diante de Faraó para exercer esse projeto permissivo de Deus, de fazer os sinais que, conforme vocês já sabem, que um dos primeiros sinais foi justamente fazer com que o cajado virasse uma serpente. E Faraó também, pela sua soberba, mandou com que os seus magos também o fizessem, só que houve uma diferença. A serpente de Arão tragou a serpente de Faraó, e dali começa toda a situação. O ponto que eu quero me referir, porque a solução sempre está em nossas mãos, e foi toda a arma fornecida por Deus, aquele cajado a qual ele pastoreava o rebanho, que foi uma arma de solução para a execução do projeto de Deus na vida do povo de Deus, e a autoridade dada a Moisés e a Arão, através da orientação de Moisés, que era dada por Deus. E agora vocês sabem que houve todo aquele questionamento, houve as pragas, houve os sinais, e não puderam mais acompanhar depois de 3 sinais da transformação de água, transformando em sangue. Eles não acompanharam, não puderam, porque operando Deus, quem impedirá, né? E agora vocês sabem que ele, Faraó, agora se dobra, se rende, mas
a palavra de Deus, ela vai nos demonstrar que agora eles saem, eles partem já como pessoas livres. Eu não vou adentrar em todo o episódio, que durante as pragas, e a última, que foi marcante, que foi determinante, foi justamente na saída do Êxodo pela morte dos primogênitos. Foi aonde que foi a liberação, né? Não foi a consequência de praga, de gafanhoto, não foi por causa da sarna, não foi por causa da úlcera, não foi a questão da saraiva, da praga nos animais, das pestes nos animais, a rã, conforme vocês sabem, mosca, né? E piolho, e toda aquela situação que afligiu e que Deus demonstrou como sinal. Mas a determinação de Deus foi que eles ficassem preparados para o êxodo. E como eu disse, que às vezes a solução está em nossas mãos e nós não tomamos posição quando devemos, que falar com Deus todos nós falamos. E a palavra de Deus vai nos afirmar, vai nos esclarecer do versículo 14 a 15 e depois 19, que isso seria para a memória e celebração da festa de gerações como estatuto perpétuo, que 7 dias comeria os pães o primeiro dia, e tirareis do fermento das vossas casas, porque qualquer que comeu pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma seria cortada de Israel. E o primeiro dia haveria a santa convocação também ao 7º dia. Teria a santa convocação, e nenhuma obra se faria, senão que cada alma houvesse de comer. Isso somente aprontareis para nós, e guardai-vos, pois, das festas dos pães asmos, porque aquele mesmo dia tirarei o vosso exército da terra do Egito, para que guardareis esse dia, e a vossa geração, por geração perpétua. E o primeiro mês, aí vai falar que aos 14 dias do mês, à tarde comereis do pão asmo, até 21 dias do mês à tarde. Então seria uma condição dada do sangue passado nos umbrais da porta, e agora eles saindo da terra do Egito, daquela escravidão. Mas se deparam com o exército de Faraó atrás os perseguindo, e eles se dão dentro de uma solução de ver o mar na frente, e agora eles ficam preocupados, eles ficam desesperados. E é onde que a palavra de Deus ela vai nos orientar, conforme eu disse. A solução às vezes está em nossas mãos, e ele vai a Deus e questiona, que o povo questionava, o povo ficou temeroso, mesmo vendo toda aquela situação de praga, o poder, a autoridade, o domínio de Deus. Eles ainda se deixaram se dominar pelo medo, pelo pavor, do desespero. E Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Não tens tu o cajado na mão? Toca nas águas.
E vocês sabem que a palavra de Deus, aquele cajado, a solução estava na mão dele desde o princípio. Foi aonde tocou, abriu as águas e eles passaram. E conforme eu quero exemplificar, que às vezes nós questionamos, nos desesperamos, e Deus tem a solução que está na nossa mão para a gente usar de autoridade e sair de momentos de aflição, momentos que vamos estar um estado depressivo, com medo, achando que não tem solução, mas a condição, às vezes o cajado que está na nossa mão, é aonde vai surgir o milagre. Como não só naquele momento, em transformar tudo aquilo diante de Faraó, abrir o mar vermelho, e um dos sinais também, quando faltou água no deserto, o toque. Então essa autoridade desse cajado é o poder de Deus nas nossas vidas, que Ele nos dá como legado para usar na hora emergencial, quando se esgotam os recursos humanos. A solução Ele traz, a condição Ele nos dá. Mas que fica essa palavra de despertamento para ti, nessa manhã desse dia tão glorioso, que talvez a solução está nas tuas mãos e você está se desesperando. Porque falar com Deus, eu sempre afirmo, todos nós falamos, mas quando Deus fala conosco, então ouve o que Deus está falando contigo, que a solução Ele tem te dado, está nas tuas mãos, assim como deu a autoridade do cajado na mão de Moisés, que seria a solução para sinais, para maravilha, para conduzir, não só as ovelhas que ele conduzia, mas ali seria a autoridade predominante do poder de Deus e do agir de Deus na vida dele, para com o povo de Israel. E muitas das vezes nós temos esse legado nas mãos e não usamos essa autoridade que Deus tem nos dado. Mas eu afirmo que Lefe é suede ayaulela. Fiel é Deus, aleluia, amém? Que Deus os abençoe e que você use essa autoridade. Não fique no desespero, a solução, ela está nas tuas mãos. Para Deus não é incógnita, para Deus não é impossível, tudo tem solução. Operando Deus, quem impedirá? Que Deus os abençoe.